Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 18 de 5 de 2025, 18 de maio de 2025, às 13 horas, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós iniciarmos o trabalho de hoje. Um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Tem que glorificar a Deus porque os dias que estamos vivendo são muito maus, estamos vivendo. O crente fiel está vivendo o milagre, como diz o apóstolo Paulo falou, né? Acontecerá nos últimos dias que o justo viverá da fé. O mundo não oferece mais nem oportunidade de vida, mas a graça do Senhor que não basta. O que vamos falar hoje, né? Sobre a graça. A pregação vai ser, o ensino de hoje vai ser sobre a graça que nos foi dada, né? Então, meu Deus, vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Vamos dar um bendito, o primeiro bendito em nome do Pai, o segundo em nome do Filho, o terceiro em nome do Espírito Santo de Deus. Diga comigo, Israel, Brasil e o mundo: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai. Vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré. Vamos dizer para o Espírito Santo de Deus também: bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer: o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Então vamos para a leitura. Não quero ser extenso para não ser cansativo nos próximos. Temos muitos que ler, então vamos para a leitura aqui. Vamos aprender do Senhor. De dentro da Escritura. Não adianta eu ficar inventando para vós e acabando eu indo e vós ficando do mesmo jeito que estão, né? Então temos que estar preparados para o grande dia da vida do Senhor, né? Abre a tua Santa Escritura comigo no livro de Aos Romanos, capítulo 11. Aos Romanos, capítulo 11. Vamos falar sobre a graça, tá? Que temos que viver esse restinho de tempo do Senhor, viver pela graça, né? Viver na graça. Ao Romanos, capítulo 11, do versículo, capítulo 11, vamos ler até onde nós vemos aqui, que der, né? Vamos completar a leitura aqui, ó. Diz assim: o futuro de Israel. Quer dizer, o nosso futuro, que nós estamos no Brasil, estamos espalhados pelo mundo, todos os crentes de lá, somos todos israelitas. Esse livro, ele não veio de outro lugar, a não ser de Israel, de Jerusalém, de Judá, mas da Palestina. Sobre dos nossos irmãos, que são as maiores testemunhas do Senhor Jesus Cristo e dos seus profetas, né? E os profetas, na verdade, são todos de lá, dessa região, né? Que nasceu os profetas. Então diz: o futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Interrogação, perguntou o Senhor. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, o qual sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma.
de si Elias, né? Mas que diz a resposta divina? Interrogação novamente. Que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Está vendo? Assim, pois, também agora neste tempo, neste final de tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é mais, não é pela obra, de maneira a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Endurecido o coração, o serviço, né? Para não ouvir, para não obedecer a Deus. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono e olho para não veres e ouvido para não ouvires até o dia de ontem. Até o dia de ontem, está escrito? Até o dia de hoje. Muita gente tem ouvido e não tem, tem olho e não tem boca e não tem porque Deus deu para que não veja, para que não se aproxime de Deus. O coração é mau, né? Porque não tem a graça. Por que tem países que matam os crentes quando está pregando? Para não ouvir a palavra, porque não tem a graça. Aquele que não tem a graça, sabe o que ele tem? A desgraça, a destruição. Então ele tem que fazer a obra da desgraça dele, porque ele tem aquele, a herdade que Deus deu para ele é aquilo. Mas os que têm ouvido para ouvir, tem boca para falar do amor de Deus, tem olho para ver, se aproxima, porque o Senhor deu, foi para isso, o Senhor deu, pela graça. Davi diz-lhe, versículo 9, Davi diz, torne-se-lhe a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço pela sua retribuição. Está vendo? Olha a mesa dele como é que está. Em laço, armadilha e tropeço. Quem tropeça está bem? Quem tropeça não está bem. Quem tropeça está caído. Tropeça e cai. Escureça-lhe os olhos para que não veja, encurve-se continuamente as costas. Está vendo? Escurece o olho, foge de Deus, vira as costas para Deus, encurva-se e olha. Some da presença de Deus. Por quê? Por causa da própria maldade, então Deus lhe deu já essas armadilhas para ele. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os a se incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Está vendo? Porque convosco falo gentio e
enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira possa incitar a inovação e os da minha carne, salve-se alguns deles. Porque se a sua rejeição e a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Está vendo? Está vendo? Veio pela graça essa salvação, essa libertação, o qual estava todo nós embaixo de maldição. Ninguém tinha salvação. Pela lei estávamos tudo condenados. Então, quando Jesus Cristo veio, Israel teve que ser rejeitado para poder nos dar a salvação a nós que era gentio, sirofênico de nação, sem conhecimento de nada. Então, meu prezado, nós não teríamos nacionalidade nenhuma, gentio, como um cachorro, um animal abandonado de rua. Assim era nós, sem nenhum valor diante de Deus, como um dinheiro que perdeu a validade, passou do prazo, perdeu a validade. Assim era nós, porque só faziam ira para Deus. Mas o Senhor enviou o seu unigênito Filho e nos resgatou. E se alguém rejeitou, foi a nossa sorte aqueles que tropeçado, aqueles perdeu para nós podermos ganhar. Se aqueles não tivessem perdido naquela época, não teria nós ganhado hoje. Então veio para os que era seu, os seus não recebeu, mas tudo quanto recebeu deu-lhe poder de ser chamado Filho de Deus. É o motivo que hoje o próprio Israel tem grande salvação, outro povo. Mas aqueles primeiros que rejeitaram foram pelo seu próprio pensamento, seu próprio conselho, sua própria a sabedoria do homem, sem Deus é astúcia, foram pela astúcia, perderam o Cristo. O melhor de tudo, perderam o Rei universal, o Rei. Ninguém tem a doutrina que Jesus Cristo tem, o que ele ensina. Se não for dada por ele, não existiu outro ninguém que pode dar. Porque ele veio para anunciar a doutrina do Evangelho eterno. Então, meu prezado, por isso que quando ele estava sendo levado, condenado por mão dos malfeitores, Pilatos profetizou: vós hei de crucificar o vosso rei, vós hei de crucificar o vosso rei. Palavra não material, não é rei porque ele ia sentar num trono terrestre, vestir uma veste real, ser cheio de tradição de rei, não é tradicional, não. Espiritual. O povo não entenderam, quando pregaram ele na cruz, ele fez uma plaquinha, levou lá e pregou em cima: Rei dos judeus! Rei dos judeus! Mas ele se fez rei. O que eu escrever está escrito. Ele era autoridade. Alguém foi tirar? Alguém pode tirar? O Rei dos judeus, Jesus Cristo de Nazaré. Com a palavra eterna, com o Evangelho eterno, o qual foi rejeitado por muitos, mas por muitos foi recebido também. Aqui
Ó, Romanos mesmo, vamos lá. Romanos capítulo 9, versículos 27 e 28. Romanos capítulo 9, aqui, Romanos capítulo 9, versículos 27 e 28. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o renascente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando. Está vendo? Ainda que os filhos de Israel sejam como areia do mar, seja numerável como areia do mar, mas só o renascente é que será salvo. Versículo 21 do 9 mesmo, versículo 21 a 27, vamos ver o que está escrito. Não, perdão. Isaías 10, 22, vamos ver o que está escrito. Santo profeta Isaías, capítulo 10. Santo profeta Isaías, capítulo 10, versículo 22. Santo profeta Isaías, capítulo 10, versículo 22, está escrito assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá e uma destruição está determinada, transbordando. Está vendo? Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17, vamos ver o que está escrito. Capítulo 1, versículo 16 a 17. Lavai-vos e purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Ajudai os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. O 18. Vinde então, ergue-me, diz o Senhor, e ainda que o vosso pecado seja como escarlata, se tornará branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornará branco como a lã. Está vendo? Que maravilha de Deus. Pela graça, o Senhor manda tirar toda, lavar e purificar e tirar toda a maldade de vossos atos, né? Diante do Senhor. Então, meu prezado, é tempo de santificar-nos, né? Santificar. É tempo de santificar. Deixa eu ver aqui.
Salmo 72, versículo 16 a 20. Salmo capítulo 72, versículo 16 a 20. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre o gume do monte. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerá como a erva da terra. E o seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome se irá propagando de pais aos filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele, e todas as nações te chamarão bem-aventurado. Bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que só Ele faz maravilha. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém. Findam aqui a oração de Davi, filho de Jessé. Está vendo? Que maravilha de Deus, profetizando sobre o pouquinho de povo desses últimos dias, que vai ser salvo, que vai subir para a glória, que vai encontrar com Cristo dentro de um segundo. Tem muita gente que está pensando que na igreja dele, que está por aí, ó, as ações religiosas levarão a metade, outra metade ficarão 50%. De modo algum, se não cumprir com os mandamentos de doutrina do Senhor, não estará ligado no céu o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para regir uma ordem, um documento severo. Por isso que eu te digo, foi colocado a plaquinha em cima da cruz dele, Rei dos Judeus. Sabe que ele é rei espiritual. Se você não obedecer, você não vai receber o Espírito Santo para subir. Se você não cumprir, você não vai chegar lá. A ordem de rei tem que ser cumprida, é severa, e ele não volta atrás. Palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei é para cumprir. Então, meu prezado, por isso que se trata de eleição da graça. Ele comprou por um preço muito alto, derramou sangue puro, vivo, inocente da cruz do Calvário, para poder nós dar essa salvação, para dar essa liberdade de hoje nós estamos falando aqui, para o mundo inteiro ouvir. Quem quiser ouvir, ouça; quem quiser, deixe de ouvir, mas que estamos falando, estamos. A palavra do Senhor está sendo anunciada. Em Jeremias capítulo 44, versículo 16. Jeremias 44, versículo 16, vamos ver o que está escrito. Quanto à palavra que nós anuncia-te em nome do Senhor, não te obedecemos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha do céu, oferecendo-lhe libação como nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém tivemos nós. Então fartamos de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Está vendo o perigo do rebelde? O rebelde que ele falou para o profeta, e o que ia acontecer esses últimos dias também. Quantas pessoas estão fazendo isso aqui? A palavra que pregamos, ele não ouve, ele não quer, ele rejeita, ele acha que a vida dele está boa, está tendo de tudo,
né? Tudo. Deus deu a graça e a graça superabundou. Ele abasteceu a ele de tudo. Então agora ele pode rejeitar Deus, não sabendo que a repentina vem a qualquer momento. Então, meu prezado, as pessoas acham que conseguem viver sem Deus, sem Cristo, não sabendo que é Cristo que está tratando dele, Cristo que está vestindo ele, Cristo que está dando tudo para ele. Foi o Senhor Jesus Cristo que deu, é Deus que deu. O Senhor disse assim, que tudo que tem feito foi Ele que fez, nada do que tem feito se fez sozinho. Está escrito no livro de primeira epístola de São João. Então, meu prezado, devemos tudo para o Senhor, até o oxigênio que respiramos, devemos. Se o anjo do Senhor, tem 4 anjos segurando o vento para danificar a terra. Desses 4 anjos, um anjo levantar os pés, a terra sai virando. Tempestade de vento que vem, sai arrebentando tudo. Então, meu prezado, muitas vezes as pessoas acham que não precisa do Senhor. A vida está boa, tem de tudo. Entra no mercado, tem de tudo, né? Tá caro, mas ele tem dinheiro, né? Tem dinheiro à vontade. Não precisa de Deus. Assim ele pensa, mas a hora dele vai chegar. A hora dele vai chegar. Azar dele se chegar essa hora e estiver sem Cristo. Tanto ele passar a morte chegar para ceifar ele, como o Senhor Jesus Cristo voltar. Uma dessas duas coisas vai acontecer. Jeremias 44, versículo 27 a 29. Versículo 44, versículo 27 a 29. Eis que velarei sobre ele para o mal, e não para o bem. Olha o que eu estou falando aqui. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem todos. E os que escaparem da espada tornarão a terra do Egito e a terra de Judá poucos em número. Saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar, ali se subsistirá a minha palavra ou a sua, e isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saiba que certamente subsistirão a minha palavra contra vós para o mal. Amém. Até aqui, versículo 29, né? Vamos para o Santo Profeta Malaquias. Vamos para o livro do Santo Profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Vamos ver o que está escrito. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Quem enviou o anjo? Deus mesmo. E quem veio? Ele mesmo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não enviou o anjo, ele mesmo veio. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas quem suportará o dia da sua vinda? Perguntou o Senhor, interrogação aqui. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem substituirá quando ele aparecer? Perguntou novamente, interrogação. Porque ele será como fogo do orivo, e como sabão do lavandeiro. E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como prata. Então o Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e perverte o direito das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, e não teme, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Está vendo? Vamos no versículo 18. Versículo 18, do mesmo capítulo que estamos aqui, capítulo 3 de Malaquias, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está vendo, meu prezado? Aqui, meu prezado, o Senhor está falando que será uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra o que jura falsamente, e contra o que desfrauda o jornaleiro, perverte o direito dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, e não teme o nome do Senhor Jesus. Prezado, essa salvação é pela graça, mas muitos obreiros por aí, muitas igrejas, vivem aplicando em cima dos menores favorecidos, dos simples, vive vendendo a palavra de Deus, não tem um conselho de graça, fazendo da casa de Deus balcão de comércio, de negócio, só com interesse, só inventa projeto para ver o que tem no seu bolso, mas no dele, nem a ponta do dedo chega lá. Só faz alguma coisa para Deus se for ganhando. Prezado, na época de Jesus Cristo não era assim, e alguns anos atrás também não era assim, quando o Evangelho iniciou, sendo espalhado pelo mundo. Os crentes eram simples, um povo simples, humilde, singelo. Ele não tinha exploração, não tinha pedição de dinheiro, não tinha invenção de venda de livro, venda não sei do que, e não sei o que mais, e não sei o que mais, e não sei o que mais, e vamos vender, e vamos explorando os menores favorecidos. Prezado, cuidado que quando você pensa que vai ter para receber, a tua dívida já está muito grande, muito alta, porque está anunciando é a graça, foi pago lá na cruz do Calvário, é só estilismo mesmo que tem que anunciar, e só a Ele servir. Satanás quis trazer outro mandamento para o Senhor, outra mensagem para o Senhor, outro evangelho para o Senhor, distorcido de dentro do evangelho. Pula daqui para baixo, está escrito, né?
Mas eu transformar em pão, que essa terra toda vai transformar em pão. O que o Senhor falou? Nem só de pão viverás o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só está aqui para baixo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quanta gente está tentando a Deus por aí. Aumentando a palavra, diminuindo a palavra, vendendo a palavra. Prezado, muitas pessoas estão pensando em aglomeração de multidão, só pensando em festa, festas e mais festas. Não estão preocupados com a festa espiritual. A festa é o Senhor que vai fazer por nós, por aquele que conseguir chegar lá. Diz no livro do profeta Isaías, haverá uma festa com vinho puro, bem purificado, e tutano gordo e bem gordo, manteiga de vaca e tudo quanto é bom tem na festa do Senhor. Festa no céu para aquele que conseguir entrar. Mais prezado, aqui está falando sobre o que desfrauda. Você sabia que invenção que não é do Evangelho é desfraudando o próximo? Porque pode passar sem aquilo, pode passar sem a invenção. A invenção quem faz é você, não está escrito. Mas quando fica inventando, fica desfraudando os jornaleiros aflitos, necessitados, então, meu prezado, muita gente não chega no Evangelho por causa da exploração do Evangelho, sendo muito explorado pelos doutores, os crentes menores, pequeninos, conforme com a palavra do jeito que ela é. Não precisa aumentar e diminuir, mas os doutores têm que aumentar para poder gerar, para poder dar produção, para poder fazer mais livro, para poder abrir mais espaço, mas fazendo a sua própria cama de espinho. Porque em São João, 2 São João, capítulo 10, Jesus Cristo apontou para ele: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E tudo quanto vier antes de mim, tudo, olha, ele já veio? Ele não veio. Tudo quanto vier antes de mim é ladrão e salteador. Por que ele falou isso? Por que o Senhor Cristo falou isso? Me diga por quê. Por causa disso, meu prezado. De exploração dentro da igreja, vendendo as coisas no pátio da igreja, fazendo da igreja, do santuário, balcão de negócio, de comércio, negociação. Santuário do Senhor não é lugar para isso. Pátio de igreja não é, pátio da casa de Deus, não é de igreja, casa de Deus, porque o nome de Deus é mencionado ali, então a casa é do Senhor. Jesus Cristo não permite vendas, não permite mesa de cambista. Ele derrubou uma vez a mesa de cambiadores. Então, meu prezado, é tempo de se consertar, de se corrigir, de se conferir e buscar um livro do Senhor. Não adianta buscar em outro livro, porque só vai sair mal. Vai perverter o seu caminho, não vai converter o caminho, mas vai perverter o caminho, pegando uma rota errada, um destino ignorado por causa de interesse, por causa de negociação, por causa de fama,
por astúcia e não pela graça. Porque aqui ele chegou até nós, até para nós aqui, pela graça que ele chegou a nós. E agora pela graça que a gente retribui também, né? Prezados, são esses meus conselhos. Eu quero deixar uma saudação para todos os países internacionais, principalmente para Israel, aí na Palestina, para a Itália, a Espanha, a Suíça, a Inglaterra, a França, para a Polônia, para a Alemanha, para Portugal, para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, para o Egito, para a Síria, para a Nigéria, para o Paquistão e para a Indonésia e todos esses países que não conhecem ao Senhor. Vamos mencionar o nome dele para que o Espírito de Deus consiga a levar a palavra, a mensagem, em visão, em sonho, em revelação ou pelos aparelhos de som e transmissão. Para que o Senhor consiga, que o Senhor tem todo o poder. Você só não salva se Ele não quer. Mas tiver um escolhido no meio daquele povo, o Senhor vai alcançar lá, né? Então, eu quero deixar uma bênção para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reina em vosso coração desde hoje para todos e sempre, para eternamente. Amém.